Misturou Val Gonçalves com Daniel Fagundes. É porque eu li. Ah, agora é Val Fagundes. É porque eu tava ligando. Aham. Graças paz, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. Que você possa fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes nesse podcast, tenho certeza. Estamos aqui com o pastor Daniel Fagundes, o pastor Val também. Uma bênção de Deus. Estamos todos aqui. Eu tenho certeza que você vai ser impactado nessa tarde com o poder de Deus e a glória do Senhor Jesus Presbítero Vinícius. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, e fica até o final, você que já está aqui conosco, né, no Instagram do pastor Daniel, no nosso canal no YouTube, fique até o final, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma palavra de renovo ao seu coração, né, que vai alegrar o seu coração neste sábado, tão gelado aqui em Florianópolis, né? Hoje está fazendo muito frio aqui, mas aqui dentro eu creio que o poder do Espírito Santo vai nos aquecer e vai trazer... vai usar os vasos dele aqui essa noite que estão aqui com a gente para trazer uma palavra ao nosso coração. Deus abençoe vocês, que bom que vocês estão aqui, pastor Daniel Fagundes, pastor Val Gonçalves, meu pastor, né, meu pastor da minha igreja. É uma honra ter vocês aqui conosco. Que bom que Deus preparou, né, o dia de hoje para vocês estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu já conheço um pouco do testemunho do pastor Val, né, do meu pastor Val, que foi coisa ruim também, que nem a gente, né? A pastora Andréia costumava falar que todo mundo é ex, né? Todo mundo é ex alguma coisa aqui. Então, eu quero começar dando a palavra para o pastor Daniel e perguntando para ele... todo mundo tem um testemunho de vida muito complicado, né? Que às vezes as pessoas falam assim, que a gente vem pelo amor ou pela dor. Eu não creio nisso. Eu creio que sempre é pelo amor. Eu creio que o nosso Senhor Jesus, ele é amor, né? Então é o amor que nos atrai, né? Esse amor incondicional que nos atrai até a casa de Deus. Queria perguntar para o pastor qual foi o acontecimento final que fez com que o senhor fosse até uma igreja e aceitasse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. Paz do Senhor para todos. Deus abençoe aí. Quero agradecer o convite. Quando foi feito aí para estar participando desse podcast. Mandar um paz do Senhor também ao pessoal que está ligado com a gente aí nas redes sociais. O povo lá da região dos lagos também, meus amigos, estão compartilhando, estão participando. Deus abençoe a todos. Bom, eu me converti com 17 anos de idade. Minha família era toda evangélica. E eu estava no Rio de Janeiro, o funk estava no auge, né? No ápice do auge. Funk para lá, só curtição, final de semana. E eu estava envolvido nisso. Já tinha conhecido também as drogas. Um amigo me levou lá para o Morro do Bugiúgue, na Ilha do Governador. E lá me apresentou a droga, a cocaína. E aí conheci a droga, comecei a usar, comecei a ficar naquela vida que todos nós já sabemos qual é, né? E um dia a gente enjoado daquilo tudo já, só gastava dinheiro. Chegava no outro dia angustiado, tristeza, e eu chamei um amigo meu, chamado Lucas. Eu virei para o Lucas e falei para o Lucas, rapaz, vamos entrar para a igreja, cara? Até porque eu já vinha revendo a minha avó evangélica, minha avó era muito fervorosa mesmo, mulher de Deus, de oração, usadíssima pelo Espírito Santo. E eu virei para o Lucas num sábado, falei para ele, rapaz, vamos entrar para a igreja, cara? Essa vida tá dando mais para a gente não, cara. Aí ele, vamos embora, cara, vamos entrar para a igreja. Aí ele falou para mim assim, mas vamos para a despedida hoje. Olha só que o diabo ainda estava preparando para a gente. Vamos para a despedida hoje. E a gente pegou e foi para a despedida, num baile funk, Furacão 2000 versus... Não, foi Pipos não. Furacão 2000 versus Cashbox, foi um negócio desse. Num clube chamado Palmeiras, lá em Guaba Grande. E a gente, nesse dia, cismou de cada um com uma blusa de um time de futebol. E a gente foi, eu fui com a camisa do Vasco, sendo flamenguista, eu botei a camisa do Vasco, porque ele não queria botar a camisa do Vasco. E ele foi com a camisa do Flamengo. Nós dois. E a gente foi para esse baile. Foi o baile que nós bebemos. Bebia de cair. Mas nesse dia eu não fiquei bêbado, eu não me embriaguei. E eu peguei, rapaz, o que está acontecendo? Que eu estou bebendo, não está tendo efeito nenhum.
e bebendo. E dentro do baile, um pessoal lá cismou com a gente, cismou com eu e ele. Justamente nós dois, querendo pegar a gente, falou que ia pegar a gente lá fora. Quando nós saímos, juntou uma multidão de jovens, né, contra a gente, querendo pegar só eu e ele. Eles só falavam assim, a gente só quer do caminho do Flamengo e do caminho do Vasco. Aí a gente pegou lá fora, eu creio que foi Deus levantou uns amigos lá de um bairro lá chamado Engenho Novo, e pegou e falou assim, ó, ninguém vai tocar nos garotos. Aí todo mundo abriu, ninguém encostou mais na gente, a gente só escutou assim, corre! Era tudo que eu queria escutar naquela hora. Nós abrimos correndo pela beira da praia lá, e no domingo nós cumprimos o que nós prometemos. Nós fomos para a igreja, se entregamos para Jesus, e aí nós aceitamos Jesus, ficamos lá na igreja firme, e eu peguei e tive que viajar para o Espírito Santo, logo novo convertido. Logo novo convertido, eu fui viajar com o Espírito Santo com o irmão desse Lucas, que os pais dele são como fossem meus pais também. Fomos criados juntos. E eu fui viajar com o irmão do Lucas e o Lucas ficou. Eu e o Lucas tinham aceitado Jesus. E nós tínhamos feito um trato, que dentro de 6 meses a gente também ia se batizar nas águas. 6 meses? 6 meses. Eu fui viajar e quando eu voltei, o Lucas tinha ido no monte, foi batizado com o Espírito Santo no monte, com 1 mês de crente. Fui batizado com o Espírito Santo e tinha batismo no domingo, ele pegou e foi sozinho, foi batizado. Eu falei, rapaz, tu não cumpriu o que me prometeu não, cara? Aí ele, rapaz, fui pro monte, fui batizado com o Espírito Santo, batizei logo. Aí eu fiquei naquela sede de ser batizado também. Com 3 meses desci as águas também. Aí peguei e começamos a nossa caminhada no Evangelho. Comecei a pregar com 6 meses de Evangelho. Com 1 ano, com a ajuda de um pai na fé para mim, pastor Desiel, começando a me ensinar. Com 1 ano comecei a dar aula na escola dominical. E com 1 ano comecei a dirigir culto de libertação. E aí começou a desenrolar esse ministério da minha vida, de pregar, trabalho de libertação, ensinamento. E hoje eu estou aqui para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Nesses 23 anos eu tive algumas quedas, né? Fracasso, mas Jesus me levantou e eu estou agora aí, vai para 11 anos firme com Jesus, na presença do Senhor, fazendo o que Ele me chamou para fazer. Amém? Amém, pastor. Forte esse testemunho aí. Mas eu quero perguntar para o senhor, quais são as principais renúncias que temos que fazer para seguir a Cristo? Porque, ao meu ver, para mim, para o senhor, não foi fácil a caminhada que o senhor veio até aqui. E as pessoas que estão assistindo a gente, tem uns que pararam, tem uns que continuaram, tem uns que não aguentaram. E eu queria perguntar isso para o senhor, qual foi as principais renúncias? Se o senhor pode dar uma que é mais específica, mas o senhor deixa Deus lhe usar aí, completamente em nome de Jesus. Para mim, a principal renúncia é a gente renunciar à nossa própria vontade, ao nosso próprio eu. Mas, tecnicamente falando, quando eu me converti, eu gostava muito, muito de futebol. Futebol e Flamengo. Flamengo jogar para mim, eu estou falando que agora o Flamengo está jogando. Mas para mim agora é como se não fosse nada. Eu não perco mais nada por causa de jogo, por causa de nada. Depois eu posso ver o resultado, mas eu deixar de ir pro culto, deixar de estar com a minha família por causa de jogo, futebol, eu não deixo. Mas na época que eu me converti numa igreja muito rígida, na época. Hoje está mais aberto. E eu, quando eu me converti, não podia usar bermuda, não podia jogar bola, não podia fazer nada. E eu veio vindo funk. Eu só tinha roupa de marca, só tinha bermuda de marca, camisa de marca, camiseta de marca, boné de marca, tênis de marca. Ciclone. E eu lembro que, para mim, o mais difícil não era nem mudar de rua, trocar as vestimentas. Para mim, o mais difícil na época era parar de jogar bola. E foi a primeira coisa que eu consegui. Foi instantâneo. Bola foi a mais fácil. A mais fácil de todas. E a questão da vestimenta também foi rápida. Só que depois que você vai firma no Evangelho, tem um segredo que os pastores não estão ensinando mais para os novos convertidos. Alguém que se converte tem que ensinar a pessoa a orar e a ler a Bíblia. Orar. Para a pessoa se manter firme, se ela não orar e não ler a Bíblia, essa pessoa não aguenta. Não aguenta. Isso eu estou falando de 23 anos atrás. Nos dias de hoje, isso está muito fraco na igreja. Ensinamento da palavra e oração. Está muito fraco na igreja. São poucas igrejas hoje que têm momento de oração. É culto de ensino mesmo. Porque os cultos de ensino hoje é um culto normal. Louvor, oportunidade, daqui a pouco dá meia hora, 20 minutos de palavra, ensinamento, acabou. Então está faltando muito. O ensinamento de oração
e leitura da palavra. Por quê? É o que fortalece o cristão. O que faz a oração? Te dá intimidade. O que te mostra a palavra? Te ensina o que você tem que renunciar. Vai te mostrar o que é obra da carne, o que é fruto do Espírito. A gente aprender a rejeitar. Entendeu? É a construção, né, pessoal? Da casa na rocha Isso. e a casa na areia, né? Essa Paulo é a diferença falou o seguinte, até que Cristo seja formado em nós, para que nós chegamos à estatura de varão perfeito. O que é Cristo ser formado em nós? Tudo que Cristo fez, nós temos que ser imitador, fazer o que ele fez. Se Cristo tomava bufete na cara e ele dava o outro lado, a gente também tem que ser assim. Não existe mais a visão de que, não, eu sou assim, e quando você me conheceu eu era assim, e eu não vou mudar. Por que não vai mudar? Muda. Se o evangelho é renúncia. Exato. Entendeu? Você tem que ser o oposto do que você era. O oposto. Você tem que ser o inverso do que você era. Se no mundo você era de um jeito, na presença de Deus você tem que ser do jeito que Cristo é, que Ele te quer, que Ele te chamou para ser. Entendeu? Quando Jesus fala sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha, é exatamente isso, né? Ter uma base, né? Saber ter todos os ensinamentos, né? Eu tive muito trabalho também com essas coisas assim, né? Porque né, a minha pastora é uma benção, né? A pastora Andréia é uma benção, né? Na minha vida. Faz 6 anos que eu conheço ela, né? E serve a Cristo com ela assim como pastor. Mas ela era mais assim libertação, sabe? O foco dela, a gente ia na favela, visitava, expulsava demônio e pauleira, entendeu? Mas esse lado de ler a Bíblia, não sei o quê, alguém para conversar, para me direcionar, eu tive muito assim, através de pregações, né, que eu ia ouvindo, né, que eu sempre perguntava, né, eu via alguém sendo usado por Deus e eu ia lá e perguntava, como é que é? Como é que faz aí o negócio? Que tu jejua quando? Tu lê a Bíblia quando? Tu ora quando? Que hora? Quantas vezes? Isso, né? Eu fui pegando algumas coisas assim, né? E nunca tive alguém, né, para me dizer assim, tu tem que ler, sabe? Tu tem que orar, tu tem que não sei o quê. Você até me lembrou. E aí a gente até isso me veio esses dias até que eu comecei a meditar sobre o verdadeiro trabalho do Espírito Santo. Né? Qual é o verdadeiro trabalho do Espírito Santo? A Bíblia fala, né? Que é pecado, justiça e juízo. Ele veio para convencer a gente dessas 3 coisas. E se a gente se convencer dessas 3 coisas, não precisa ninguém dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Né? Porque se a gente foi convencido pelo Espírito, se o Espírito nos convenceu, né? Não o homem nos convenceu, mas o Espírito Santo nos convence, a gente não precisa de ninguém mais. Vai dizer assim, tu tem que fazer isso. Claro, né? E a gente não pode lacrar o nosso entendimento e dizer assim, eu não preciso aprender mais nada. Né? Quem lacra o entendimento não precisa aprender mais nada, não vai aprender mais nada e acabou e fica pelo que tu já aprendeu e tu vai pelo teu achismo. E, na verdade, a gente não tem que achar nada, a gente tem que ir pela palavra de Deus. Né? A nossa opinião, eu costumo dizer para o Edson, a nossa opinião não importa muito. Né? O que importa mesmo é a palavra. O que a palavra diz? A nossa opinião ela tem que ser direcionada totalmente pela palavra de Deus. Como cristãos. Isso aí. Né? Se somos cristãos. Dizer que nós temos que ser íntimos do Espírito Santo ao ponto dele, né, falar o que é permissível ou não. Isso. Nos constranger quando vamos fazer alguma coisa que não é dele, né? Que aos olhos de Deus não sejam. Eu aprendi com o pastor Josiel Aires, ele é professor também de teologia. Ele estava dando estudo para a gente, ele falou o seguinte, ele falou que o nosso maior acusador não é o diabo. É a consciência. O nosso maior acusador, antes de tudo, é o Espírito Santo. Quando você erra, o Espírito Santo fica, você pede perdão porque você pecou. Pede perdão porque você pecou. Só que existem 2 diferenças entre a acusação do diabo, a acusação do Espírito Santo e a acusação do diabo. A acusação do diabo vem para te fazer cair. A do Espírito Santo vem para te levantar de novo. Então você sente quando é o Espírito e quando é o diabo. Tem uma passagem que fala sobre isso, a prostituta, quando é levada até Jesus. A Bíblia fala que, movidos pela sua consciência, eles largaram as pedras. Ou seja, foi a consciência deles que fez eles. Foi o Espírito, né? Sei lá, não foi o inimigo, porque isso não é obra do inimigo. O inimigo não poderia, mesmo eles sendo fariseus ali, ou né, os caras mais velhos, as pessoas que estavam ali, desde os mais velhos até os mais novos, é impossível.
né, que não seja obra de Deus aquilo ali, né, fez eles largarem as pedras, né? A Bíblia fala que foi a consciência deles, né, que pesou na hora e eles soltaram as pedras, né? Então é muito a palavra de Deus para tudo tem uma resposta, né? Para tudo que a gente questionar, ela tem uma resposta. Mas eu quero aproveitar também o pastor Val aqui. Aproveita mesmo. Primeira vez que ele vem. Quero aproveitar e perguntar para ele também. Eu sei, mas tem muita gente que está vendo a gente que não sabe, né? Eu sei algumas coisas também, não sei tudo, né? Que a gente nunca teve oportunidade, né? A gente tem que fazer uma vigília para o senhor contar o seu testemunho dele. Vamos fazer uma vigília. Fazer uma vigília. Eu não vou pedir para o senhor contar todo o seu testemunho, porque eu sei que é longo e a gente vai, né, não vai conseguir. Volta que será nosso isso, tempo nosso tempo é um pouco Mas é que nem o Diácono Edson falou. Se o senhor pudesse pontuar, eu vou ser mais direto na pergunta. Se o senhor pudesse pontuar três coisas que o senhor teve que abrir mão para servir a obra de Deus. 3 coisas que o senhor acha assim, mais importante. O senhor teve assim como top 1 das coisas que o senhor teve que abrir mão para servir a Deus. Então, eu quando fui para a igreja, na verdade, eu sempre digo, quando a gente está pregando, que na nossa... aquele que não tem Cristo tem um vazio dentro dele. Eu estava vendo o testemunho não vou lembrar o nome dele agora, um ex-jogador do São Paulo, que ele estava falando, né, que ele tinha tudo, ele chegou ao ápice de ter tudo, estava jogando lá fora, e ele percebeu que não tinha nada. Ricardo Oliveira. Oi? Ricardo Oliveira, não é? Não, aquele cara aqui, Lucas. Lucas. Ele teve tudo e ele percebeu que não tinha nada até encontrar Cristo. E eu sempre prego sobre isso, falando do vazio que tem dentro do peito, que só cabe o Espírito Santo, mais nada. Então, cada um tenta tapar com uma pedra, uma cocaína, um crack, uma bebida. E eu era dançarino de funk, era muito conhecido na minha cidade e começamos a dançar para fora, com um monte de grupos famosos e tal. A gente era os favelados que se virava para fazer roupa, sabe? Que pagava uma townerzinha para a towner te levar pro show, mas a gente tinha que pagar. E pegava aquelas towner tão ruim, que tinha que deixar a gente longe da festa. E a gente entrava na festa mentindo. Pô, nosso motorista não quis deixar a gente aqui. Mas aí as coisas deram uma virada. A gente encontrou um empresário que começou a investir. Aí a gente já não pagava a nossa roupa mais, era ele que pagava. A gente já não pagava mais a passagem, agora o povo que pagava. E a gente começou a ir para o hotel. Então, tipo assim, para mim que vim de uma vida sem pai, sem mãe, dando murro em ponta de faca, digamos que eu me encontrei, entre aspas, eu vou falar em 2 coisas, que foi as 2 coisas que mais me marcou. Você falou 3, mas eu vou falar 2. Eu me encontrei, entre aspas, na luta e na dança funk. Então, quando eu aceitei Jesus, eu logo fui falar que eu não ia mais dançar. Só que, eu estava abrindo mão do que eu mais gostava de fazer, que era dançar, porque eu me encontrei ali. Até então eu era o pobre coitado. Depois que eu fiquei famosinho, artistazinho, meu irmão, eu tinha tudo na mão que eu queria na mão. E aí eu tinha que abrir mão daquilo. Eu ralei para começar a ganhar dinheiro para eu dançar. E agora eu estou ganhando dinheiro. Eu estou no auge, aonde eu queria chegar. E ali, só que não foi dolorido para mim. Esse que é o legal da situação. Que para mim não foi dolorido. Para mim foi uma coisa que eu abri mão com muita facilidade. Porque eu consegui encontrar algo que tapasse a brecha que tinha dentro de mim. Então, eu aprontei tudo que tinha para aprontar na quarta-feira cedo. Eu saí com a guria, aí tirei a pureza de uma guria, aí traí uma outra guria com... Despedida. Despedida, literalmente despedida. Mas eu aprontei tudo que tinha para aprontar. Fui para a igreja. Aí igual eu falo, eu entrei numa igreja
O pastor Daniel conhece, o pastor que estava pregando, o pastor Giovanni Mansores, estava pregando na igreja do pastor Edson Campos, Rua Domingos Moela, nunca vou esquecer isso. Eu passei em frente da igreja, por isso que eu falo, a importância de um obreiro. Eu passei em frente da igreja, a igreja estava lotada. Campanha do pastor Edson, só vivia a igreja lotada. Passei em frente da igreja, disfarçadamente, cabelo da cor do Janho. Falei, rapaz, vou ficar nessa igreja nada, rapaz. Já passei direto, peguei o contatinho, já ligando pro contatinho para eu, arrumar uma sarna para me coçar. Quando eu voltei, o obreiro que estava na porta virou e falou, vem cá, rapaz. Falei, eu? Ele, vem cá. Aí eu fui e voltei, ele, pô, cara, eu sabia que você ia voltar hoje, porque na quarta-feira passada eu tinha ido. Ele, eu sabia que você ia voltar hoje, olha lá, deixou a cadeira reservada lá na frente. A igreja estava lotada. Um monte de gente. Uma cadeira, cara. Uma cadeira vazia lá na frente. E com isso ele me ganhou. Eu falei, cara, tu reservou uma cadeira pra mim, cara? Ele, eu sabia que você ia vir, cara. E, claro, obviamente depois ele me contou que como viu que eu passei, falou para um obreiro levantar para deixar a cadeira vazia, que ele queria me levar lá para dentro. Poxa, obviamente hoje, né, eu entendo, mas foi uma coisa que mexeu comigo. Então, quando eu cheguei lá dentro, que o pastor Giovanni começou a pregar sobre a crucificação de Cristo, eu comecei a ver o que ele pregava. E eu tinha muito tempo que eu não chorava. Desde que eu perdi minha mãe, eu não chorava. Perdi minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. E eu não chorava mais, era seco. E eu chorei igual criança, cara, dentro daquela igreja. Então, aquilo ali eu encontrei o que eu precisava para preencher meu vazio. Então, para mim, não foi dolorido abrir mão da dança. Eu não. Mas você. Não, foi instantâneo. A partir de hoje eu não quero mais fazer nada de errado. Não traio mais. Quebrei o celular, porque naquela época eu não tinha chip. Eu quebrei um celular que eu tinha, porque eu sabia que se eu ficasse celular, os Janho ia ficar mandando mensagem. E uma hora eu ia ceder, né? Eu fui lá e quebrei o celular. E eu fui lá e abri mão do grupo. Ninguém acreditava, porque eu era a ovelha negra do negócio. Tudo eu levava na brincadeira. Então, quando eu falei, aceitei Jesus, eles ficaram rindo. Porque eles achavam que era mentira. Eles só acreditaram num dia que a gente estava na arena em Saquarema, show dos Agentes e os Havaianos. Estava numa micareta. E aí eles vieram com uma cerveja para me dar. Eu falei que eu não bebia mais. E aí eles vieram falar que uma guria queria ficar comigo. Eu falei que eu não traía mais. Só ali que eles acreditaram que eu tinha aceitado Jesus. Porque quando eu falava, eu aceitei Jesus, ele não acreditava. E eu tinha que cumprir com o contrato, tinha que cumprir com tudo que estava ali, com as coisas que a gente tinha feito, até que DJ Bicudo, que hoje está ali em Porto Alegre, muito obrigado, nosso empresário, ele foi lá e abriu mão. Falou que se fosse para aceitar Jesus, então ele abria mão. Aí eu peguei e saí. E a luta. Meu problema não era a luta. Meu problema é que o professor Evandro me ensinou muito bem. E através da luta, eu usava a luta para sair com as gurias. Entendeu? Então, isso ali, quando eu saí, quando eu falei que eu não queria lutar mais, não queria mais treinar e dar aula, o pessoal falou, mas não tem nada a ver. Eu falei, não, eu sei que não tem nada a ver. Uma coisa levava a outra. Só que eu sei o que eu faço através disso. O como eu aproveito através disso. A gente é profissional até um ponto. Certo? Mas tem um certo ponto que aquilo ali extrapolava. Né? A gente às vezes aproveitava de algumas coisas que acontecia. Obviamente, isso aí eu não sou o único que fazia isso. E acredito que não. Ainda tem até os dias de hoje. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e falei que eu não queria mais treinar, não queria mais participar de luta e não queria mais dançar. Então, para mim, assim, o que eu tinha mesmo, que me apegava, era essas duas coisas, assim, sabe? Mas para mim não foi tão doloroso. Obviamente, se você virar para mim e falar assim, cara, como que foi os momentos? Cara, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, véio. Do lado de 4, né? O empresário, Betinho, Tigrão e o falecido agora Valdeir.
Foi um momento que a gente gargalhava de nada, literalmente de nada. Era aquele negócio de um olhar para a cara do outro e você saber, cara, eu tô do lado dos meus melhores amigos. Sabe, aquele negócio que não tinha esse negócio de... eu não precisava me drogar, não que eu não me drogava. Mas eu não precisava me drogar, sabe? Eu sabia que o momento não era o dinheiro que a gente começou a ganhar. É porque realmente a gente estava do lado dos amigos. Então, o que foi dolorido para mim era saber que a partir daquele momento eu não ia estar do lado deles. Então, eu fiz de tudo e até os dias de hoje eu faço para que eles sempre estejam do nosso lado. Entendeu? Mas foi isso. Eu vi uma frase hoje de manhã sobre o vazio, né? O vazio, o pessoal estava falando, que o vazio é que nem os lugares, né? O vazio que a gente tem dentro da gente, ele é que nem um lugar vazio. Uma hora ele vai ser preenchido. Não vai ficar vazio para sempre. Né? Só que esse vazio que a gente tem dentro da gente, se a gente é igual aos lugares, se a gente não preencher com o Espírito Santo, a gente vai preencher com outras coisas. A gente precisa, né? A gente parece que a gente corre atrás, é que nem uma pessoa. Que nem uma pessoa que é doida por dinheiro, que ela quer correr atrás do dinheiro. Então ela vai passar a vida toda dela correndo atrás do dinheiro, e quando ela ganhar 1 milhão, ela vai achar, não, quero 2. Ela vai. O mundo é assim, né? Tu não vai conseguir. Só o Espírito Santo mesmo que consegue fazer esse negócio aí, que dizer, deu ó, parou e, né? É por aqui mesmo. Tu não precisa mais dançar, tu não precisa mais lutar. Exato. Tu não precisa mais, Eu sou suficiente. Tu até quer, Senhor, mas você não precisa, né? Porque é o tal do eu não quero ou eu não preciso, né? Porque se eu não quero, a gente fica, não, eu não quero, não, mas uma hora tu vai querer. Se tu fala eu não preciso, tu não precisa mais. Não precisa, tu abre mão, tu não precisa mais, né? E é assim, o Espírito Santo ele é para isso mesmo, né? É para preencher esse vazio que a gente tem dentro da gente. Só que tem momentos que a gente esquece disso e parece que a gente sente saudade, né? Igual o pastor pregou ontem, né? Tem saudade do deserto. Essa é a fraqueza humana, né? E volta, o próprio né? apóstolo Paulo ele falou que Isso. o bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero faço com facilidade. E tem muita gente aí, pastor, que foi e não consegue voltar mais. Falta força. Né? Queria que o senhor desse um conselho para as pessoas. O senhor falou aqui, o senhor tem 23 anos, né, de evangelho no total. Altos e baixos. Isso, mas agora 11. Agora 11 firme, graças a Deus. Eu vou te falar, eu tenho 23 anos de evangelho, mas eu me sinto crente há 11 anos. O senhor não desviou, não foi aquela loucura? 11 só anos deu uma parada. Crente. Até Jesus deu uma parada, né? Mesmo, porque a minha mente oscilava muito. Rapaz. Se você pegar o livro de Juízes, você vai ver a história dos juízes, no livro de Juízes, é a nossa história. Porque você vai ver ali, toda hora o povo altos e baixos. Altos e baixos. O livro de Juízes todinho. Quando o povo estava bem, Deus não levantava ninguém, porque Deus guardava o povo. Mas quando o povo começava a desobedecer, a desobediência gera desvio de conduta. O povo começava a desobedecer, eles começavam a desviar a conduta. Ele desviou a conduta, automaticamente Deus se afasta, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E esse povo ficava o tempo todo, altos e baixos. Quando o povo estava no alto, era porque estava em obediência. Deus guardando, água da rocha, maná, tudo para o povo, tudo. Inimigo será abatido. Mas quando o povo estava desobedecendo, Deus mesmo, a Bíblia fala que o próprio Deus levantava inimigo contra o povo de Israel, para fazer o povo se voltar para ele. Então qual é a forma que Deus tem, para quem está afastado, de se voltar para ele de novo? É uma luta, é uma provação, é uma enfermidade, mas isso aí nada para matar. Deus só está querendo mostrar para ele que sem ele não tem proteção, não tem ajuda, não tem provisão. Então, eu já vivi isso, de passar a noite chorando, afastado de Cristo, chorando, pedindo força para Deus para voltar. E você não encontra força, porque se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não se consagra, você vai arrumar força da onde? É aí que entra a igreja, para dar aquele apoio, seu braço forte. Eu vou te ajudar até você se levantar. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele se converte? Paulo não tem força. Só que a Bíblia relata
Que Paulo, quando ele se converte, quando ele vê... A Bíblia não fala que ele viu Jesus. Ele fala que ele viu uma luz muito forte. E ele ficou cego. Mas não diz que foi... É claro que a gente pode interpretar que era o próprio Cristo. Mas ele viu uma luz muito forte. E a Bíblia fala que ele caiu... Naquele mesmo instante que ele reconheceu que era Cristo, ele falou, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então, a partir de hoje, você é meu servo. A partir dali, olha só, ele acabou de se converter. E a partir dali, ele começou a orar e jejuar. Como é que o Espírito Santo, quando ele entra na pessoa, o que ele já convence, o que vai fortalecer ele? Oração e jejum. Palavra. E ele começou a jejuar naquela hora. E quando ele começou a jejuar, ele já estava sendo fortalecido. E nisso, quando você entra numa aliança com Deus, quem tem aliança com Deus, Deus conecta ele com você. Glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Amém. Glória a Deus, ele conecta. Não adianta, só que virou culto. Ele conecta. Então todo mundo que tem aliança com Deus, e quando você forma uma aliança com Deus, Deus vai conectar você. Você pode reparar. Quem tem tendência a desobediência, ele encontra desobedientes na caminhada dele. Verdade. Para fortalecer a desobediência dele. Quem tem tendência para dinheiro, ele encontra a pessoa que está atrás de dinheiro igual ele. E fica aquele grupo de maluco atrás de dinheiro. Agora, quem tem tendência, que tem aliança com Cristo, Deus também tem a forma dele de unir essas pessoas, para um fortalecer o outro. Verdade. Por quê? Eu não consigo me fortalecer sozinho. Essa é a necessidade da igreja ter que se reunir, congregar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não deixar a congregação como é costume de muitos. Tem um monte de gente falando agora que não precisa ir para a igreja. Eu faço seco em casa, eu adoro a Deus aqui em casa, que não é a mesma coisa. Porque eu posso vir aqui quebrado para a igreja e ninguém saber. Ninguém saber. E você subir no altar e falar assim, irmão, Deus fez algo tão lindo na minha vida. E o testemunho que você dá, seja o que eu estou vivendo. Eu falo assim, rapaz, se Deus fez com ele, Deus vai fazer comigo. E sair renovado do culto. Então, qual o conselho que eu vou dar para essas pessoas que estão fracas? Procure alguém que tenha aliança com Deus. Aleluia. Porque quem tem aliança com Deus vai saber aconselhar na direção do Espírito Santo de Deus. Sozinho ninguém consegue. Então, aí é o que eu estou falando. A necessidade da igreja perceber e tá em oração. Porque uma pessoa que não ora não tem discernimento de quem está precisando e quem não tem. É igual o sacerdote Eli. Vai ver Ana orando, vai pensar que é cachaça. E quando o sacerdote perde a visão e não consegue mais discernir o que é Deus e o que é cachaça, ele está fora de Cristo. E tem um monte de sacerdote aí assim. Está igual Eli, perderam o discernimento. Para ir saber quando a ovelha não está bem, quando a ovelha está triste, quando a ovelha está angustiada, quando a ovelha está com depressão, quando a ovelha está com problema no casamento. Os sacerdotes perderam. Estão confundindo. Aí está tratando quem precisa de ajuda como se estivesse embriagada. Foi o caso de Eli. E Ana, ela não estava orando, mexendo só a boca, porque era proibido mulher falar dentro do templo. Então ela falou, voz eu não solto, mas a boca eu mexo. Porque é proibido soltar a voz, mas mexer a boca não é. E Eli está desligado. Então é necessário essa aliança da igreja, estar ligada com Cristo, para quê? Para olhar e perceber quem está precisando. Porque às vezes, alguém que passa em frente à igreja, saiu de casa igual ele, querendo entrar na igreja, mas chega aqui na frente, o diabo lança na cabeça, está cheio de gente, vai ficar todo mundo te olhando. E tem alguém ligado ali na portaria, ou aqui em cima do púlpito, como eu lá em Recife pregando, eu estou pregando, passou uma mulher lá na rua. E eu falei, parei de pregar, e falei assim, chama essa mulher aí. E Deus me entregou algo da vida dela, a mulher entrou tem um vídeo no meu Face, só botar lá, mulher entra chorando na igreja, Recife, Daniel Fagundes, vai aparecer um vídeo. A mulher entrou chorando e aceitou a Jesus como Salvador. Olha a importância que Deus tem, que Deus faz com quem tem uma aliança com Ele. Então, o conselho que eu dou, sozinho você não vai conseguir. Procure alguém que você sabe que tem uma aliança com Deus e se abra. Alguém que tem aliança com Deus, porque hoje também a gente não está podendo se abrir com qualquer pessoa. Você se abre com uma pessoa aqui, daqui a pouco o que você falou para ela, tá o bairro inteiro sabendo. É verdade. Verdade. Confissão é para ajudar, confissão não é para virar fofoca. Então, esse é o conselho que eu dou. Procure alguém que tenha comunhão, que seja pessoa de oração e peça ajuda, que você vai se levantar e Deus vai ser na sua vida em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém? Eu aproveitar o que o senhor está falando. Na sua opinião, assim, qual é o verdadeiro pleno conhecimento de Cristo? Eu vou explicar alguma coisa aqui.
a gente conhecer a Bíblia, a gente vai ler e vai conhecer aqui. Mas se a gente não conhecer o Deus da Bíblia, não adianta de nada. Por quê? Porque a gente tem que conhecer a Cristo. Porque é o seguinte, quando a gente experimenta Cristo, que foi o caso de vocês foram lá para o mundo, experimentaram coisas do mundo, depois foram e experimentaram Cristo como seu Salvador. Cristo entrou dentro de vocês e de maneiras que vocês fizeram as renúncias necessárias para continuar ali com Cristo. Então eu quero saber dos dois, pode o senhor também pode responder. Amém. Como é que a gente sabe que a gente conhece Cristo de verdade? Porque há um ponto da gente olhar tipo as nossas adversidades, barreiras e saber que Cristo é que vai nos dar vitória. Isso que eu quero perguntar para vocês. Amém. Quer falar primeiro? Vamos falar? Eu vou te dar essa moral. Ezequiel, capítulo número 47. Ele está falando para andar 1000 covas. Vai chegar um certo ponto que ele vai falar, bom, meus pés já não tocam mais o chão. O pé não tocar o chão, então é necessário que mergulhe. O interesse de Cristo é que a gente venha mergulhar. Claro, no conhecimento, mas na graça. Conhecer a Cristo é você mergulhar. Por que mergulhar? Mergulhar é o seguinte, eu caminhei ao ponto do meu pé não encostar mais no chão. Se eu mergulho, se eu ando, eu estou tocando no chão, ou seja, eu estou andando com as minhas próprias pernas. Mas se eu mergulho, eu tenho certeza que quem me guia dentro das águas é Cristo. Amém. Então, eu acho que tem gente que acha que é difícil. Não é fácil servir Jesus? Nunca foi. Agora, pior ainda é não servir Ele. Não servir. Mas eu acho mais difícil estar lá fora do que estar aqui dentro. Por que eu falo isso? Né? Por que você acha que mais fora... aqui eu tenho a certeza. Eu vou passar por luta. Mas eu tenho a certeza que todas elas eu serei mais que vencedor. Eu vou passar por prova, eu vou passar por decepção. Mas eu sei que todas elas... eu vou ser caluniado. Vou. Mas eu sei que todas elas Jesus vai me justificar. Eu vou ser difamado. Vão levantar falso testemunho contra a minha vida. Mas eu tenho a certeza, e a palavra me garante, que tudo que se levantar contra mim, eu serei justificado. A gente já teve situações aqui, o presbítero Vinícius já participou de algumas coisas, de uma pessoa de um lado me procurar para falar, para duas pessoas se brigaram. Uma pessoa de um lado veio me procurar para pedir conselho, aí a outra pessoa que brigou do outro lado veio me procurar para pedir conselho. Aí eu aconselhei uma de um lado e depois aconselhei a outra do outro. Mas eu não falei para nenhuma das duas, que as duas pessoas me procuraram. Entendeu? Aconselhei de um lado e aconselhei do outro. Para quê? Para que essas duas pessoas voltassem a se falar. No meio do caminho delas, das pessoas, elas começaram a ter suposições, como o pastor Daniel ontem muito bem pregou, que eu estava puxando mais para o lado de um e para o lado de outro. E as duas começaram em cima de mim. E eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi aconselhar de um lado e aconselhar do outro. Então, aí chegou um certo ponto de eu encontrar as duas pessoas, já bem. E as duas me chamaram para o canto e elas vieram me pedir perdão. Eu falei, tá, mas o que está acontecendo? Ela, não, porque a gente achou que o senhor estava falando mal de mim para ela e eu falei, mas eu? Então, por que eu estou falando isso? Suposições acontecem, calúnias acontecem, lutas acontecem, mas tudo que vier acontecer, a Bíblia fala que o justo não se justifica. Então, Cristo sempre vai te justificar. Entendeu? Então, quando eu digo assim, o que você tem que fazer? Qual é a melhor maneira? A gente já falou aqui no princípio, conhecer o Espírito Santo ao ponto de você entender que a voz que está falando dentro de você não é uma voz qualquer, ou não é miragem, não é fantasma, não é demônio, não é algo que te atormenta, mas sim aquele que te guia.
Então, o que a gente tem que fazer? Se entregar de coração. Se entrega de coração, enfrenta as lutas, pega essa cruz aí que você tem que carregar, meu irmão, renuncia o que tiver que renunciar. Hoje eu falo, pastor, o que você faria se fosse para você fazer tudo de novo? Irmão, eu faria tudo de novo e eu queria fazer melhor. Melhor do que eu fiz, não ia vacilar onde eu vacilei, não ia dar mole onde eu dei. Eu ia querer fazer tudo diferente, mas as partes melhores. Mas tudo que eu renunciei, o que eu deixei de fazer, eu faria tudo de novo. Sem arrependimento nenhum. Amém. Amém? Eu vou complementar o finalzinho da outra pergunta que teve sobre qual conselho que eu daria, para complementar com essa pergunta que você fez agora. Na época que eu me afastei, eu lembro que eu me afastei do Evangelho, eu era um dos pregadores na época, entre aspas que eu estou falando, sem soberba e sem exaltação, que Deus blinde meu coração agora contra a exaltação. Mas eu era um dos pregadores da região do Lago mais conhecido que tinha. Mais conhecido. Tinha umas igrejas em Araruama que eu pregava todo mês. Festa, vigília. Tinha uma vigília em Araruama que eu pregava praticamente todo mês nessa vigília. Qual é o problema de quem se afasta? Qual é o pior sentimento que está dentro dessa pessoa que se afasta? O abandono. Ela é abandonada completamente pelas igrejas, pelos irmãos, pelos pastores. Esse abandono é o bloqueio para muita gente não voltar. Porque eu estou aqui com vocês agora. Poxa, pastor Daniel lá do Rio. Se eu me afastar, talvez daqui a amanhã vocês vão me abandonar. Eu vou chegar aqui, vão me tratar como o exemplo que eu estou dando, tá? O que aconteceu comigo lá. Vocês vão me abandonar. Já não é mais a mesma coisa. Pecou, é pecador, está sujo, está imundo, está leproso. Vou ser abandonado. Aconteceu isso comigo lá. Aí eu me senti abandonado. Falei assim, rapaz, eu pensei que esse povo tudo me amava. Eu pensei que esse povo tudo gostava de mim. Na realidade, eles eram um sanguessuga no meu ministério. Sanguessuga, a Bíblia fala que sanguessuga tem duas filhas. Dá e dá. O que a sanguessuga faz? Com a parte do corpo, ela impulsiona para frente. E com a outra parte, ela começa a sugar. Sugar. Chega uma hora que ela suga tanto que ela cria ovas. E ela lança as ovas aonde ela está sugando. Pode arrancar ela, que aquelas ovas vai brotar e vai nascer outras. Para continuar fazendo o papel da primeira que foi arrancada. E isso vira um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? Eu prego na tua igreja, você fala para ele que eu sou benção, que eu não cobro, ele pega e me chama, ele conta para outro, aí fica um ciclo vicioso de um monte de sanguessuga sugando você. Mas quando você erra, em vez da igreja fazer isso aqui, ó, quero te ver de pé de novo, ele te abandona. Aí entra esse sentimento no coração de quem está afastado. Tá vendo aí, ó? Nem paz do Senhor dá mais. Isso acontece até com quem muda de igreja. Nem paz do Senhor dá mais. Parece até que eu não existo mais. Mas só gostava de mim quando eu pregava, agora que eu estou precisando. Eu vivi isso. Por quê? Eu lembro que tinha uma igreja lá que tinha uma vigília lá em Araruama, muito conhecida, eu pregava direto. Gravei muita mensagem minha lá. E eu lembro que eu achava que aquele pastor, ele era muito meu amigo, porque eu pregava lá quase todo mês, na melhor vigília de Araruama. Vocês não têm ideia do que eu estou falando, não. Ele tem. Era a vigília mais top que tinha em Araruama, era conhecidíssimo. Eu pregava lá, teve um ano que eu preguei nessa vigília 5 vezes. Em um ano, 5 vezes. Isso era uma honraria muito grande ali na região do Lago. 5 vezes. E eu lembro que quando eu precisei de alguém... Sabe quem foi a primeira pessoa que eu liguei que eu pensei que era meu amigo que ia me ajudar? Foi para esse pastor. E você acredita que depois que eu voltei eu nunca mais preguei lá? Porque para ele eu fiquei sujo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que Cristo fez na minha vida? Aí vai entrar agora a pergunta que você fez final. O que Deus fez na minha vida há 11 anos atrás para mim poder voltar com o coração blindado e bloqueado para mim não sentir raiva nem ódio, porque eu não tenho raiva nem ódio. Hoje eu entendo. Eu que errei, eu que pequei, é consequência do meu erro, não é culpa deles, é consequência do meu. Eu não plantei, então eu tenho que colher. Então, só que o tempo da colheita má acabou. Agora está chegando o tempo da colheita boa, de novo, né? E eu lembro que eu não queria voltar para Jesus, E eu estava dentro do meu quarto, eu e minha esposa, a pastora Laís, deve estar assistindo a gente aí agora. Foi outro fato também que ele estava falando aqui de quando algo preenche a gente não precisa buscar mais nada, porque aquilo preencheu a gente. É igual o amor. Ela me preenche tanto,
que eu não sinto necessidade de ter amante, de ter outra mulher, porque tudo que eu preciso ela tem. É igual Cristo. Cristo, quando ele entra na vida do homem, ele te preenche de uma tal forma que você não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Se tem comida, amém. Se não tem, você fica assim, Cristo proverá. É confiança. Amém. Confiança. Quando a pessoa tem Deus, ela não se desespera com a situação. Não, porque Deus vai entrar com providência. E se não entrar, é porque ele não quer entrar. Então, para finalizar, eu lembro que eu estava angustiado e rancoroso porque todo mundo me abandonou. Eu estava dentro do quarto da minha esposa e nesse dia eu estava doidão. Eu não queria saber de igreja. Eu estava muito ruim nesse dia, de tudo, sem imaginar. Entrou, lembra da luz que eu falei que o apóstolo Paulo viu? Entrou uma luz, um homem flutuando dentro do meu quarto com a porta fechada. Tipo aqui a porta, o homem entrou com a porta fechada. Atravessou a porta, parou na frente da cama de casal. Eu catuquei minha esposa e falei assim para ela, tem um homem aqui dentro do quarto. Glória a Jesus. Aí falei, Jesus está aqui dentro, o Espírito Santo está aqui dentro do quarto, Laís. Falei assim, o Espírito Santo está aqui dentro do quarto, Laís. Aí nessa hora que ele entrou, e eu falei para ela que o Espírito Santo estava dentro do quarto, eu tive uma visão de um trabalho de macumba muito grande, mas muito grande. Aí ele falou assim, esse aí foi o que apresentaram para você estar do jeito que você está hoje. Mas eu estou quebrando tudo hoje, vou arrancar de dentro de você. Glória. Glória a Jesus. Irmão, na hora que ele falou isso que ia arrancar de dentro de mim, o homem estava flutuando, estava assim do piso da casa. Eu morava no segundo andar, estava assim flutuando. Quando ele falou que ia arrancar aquilo dentro de mim, me deu uma ânsia de vômito. Mas eu fui pro banheiro, dobrei o joelho e vomitei tudo. Um negócio verde, eu não tinha comido nada naquele dia. Começando a vomitar uma gosma verde. E Deus falando comigo assim, eu estou tirando todo o trabalho de macumba que fizeram com a tua vida, eu vou te levantar de novo. E vou te dar algo, falou assim, vou te dar algo para ninguém duvidar que eu sou na tua vida. Porque se você voltar assim só, ninguém vai acreditar mais em você. Eu estou te dando algo hoje para todo mundo crer que eu sou o Deus da tua vida. Estou te levantando de novo. Voltei para o quarto, o homem estava lá ainda. Vocês crêem que Jesus espera você voltar para ele terminar de falar contigo? Voltei, ele falou que última hora na minha vida. Dobrei o joelho no quarto e comecei a orar a Deus, pedindo perdão para Deus, porque Jesus se apresentou para mim. Toda vez que o homem não aparecer para te ajudar, Deus vai dar um jeito de aparecer para te ajudar. Toda vez. E ali, aconteceu isso. Logo em seguida, eu estava dentro do meu quarto, arrasado, ruim. Minha mãe entrou dentro do quarto. Nesse dia minha mãe foi visitar, tocada também pelo Espírito Santo. Minha mãe entrou dentro do quarto. Quando minha mãe viu o estado que eu estava, minha mãe falou assim, meu filho, você está acabando com a tua vida, meu filho. E eu não queria ver ninguém, eu estava com a cabeça tapada, fingindo que estava dormindo. E eu ouvi, minha mãe dobrou o joelho. A oração mais poderosa que tem no mundo é a oração de uma mãe. As mães que estão assistindo aí, orem pelos filhos de vocês. Verdade. Né? Ela dobrou o joelho na cama e pediu para Deus, Deus, restaura meu filho de novo. Eu não aguento mais ver meu filho assim. Eu não quero perder meu filho. Lembro se fosse hoje. E eu lembro que... Não vou chorar, não. Eu lembro que minha mãe levantou e foi embora. Eu não falei com a minha mãe naquele dia, mas eu escutei o que ela falou. E eu chorei debaixo da coberta. Eu falei assim, meu Deus, me ajuda, pai, porque eu não consigo mais. Passou uns dias, Deus enviou um casal lá em casa. O casal foi lá em casa e eles trabalhavam no escolar de deixar a criança 1 hora e buscar 5. E a mulher virou para o marido, os dois eram pastores de igreja. A mulher virou para o marido e falou assim, Deus me deu uma ordem. Aí ele, qual ordem? De lá na casa do missionário Daniel, eu era missionário na época, na casa do missionário Daniel. Aí ele, outra hora a gente vai que hoje não vai dar tempo. Se você não for, eu vou andando. Deus mandou ir lá hoje. Aleluia, Jesus. Como é que Deus ama a gente? Ela pegou e ele falou assim, então tá, Deus mandou, vamos. Foram lá para casa, chegaram lá em casa 1h10, 1h15. Eles ficaram falando de Jesus para a gente de 1h15 até 10:05. Na metade desse horário que eles estavam lá, a minha esposa, a pastora Alice, voltou para Jesus. E eles começaram a insistir para mim voltar também. E eu falei, não volto. Jesus já tinha aparecido para mim no quarto, minha mãe já tinha orado, e Deus agora tocou neles. Só que nessa hora que eu falei que eu não ia voltar, eu não queria, Deus começou a revelar coisa para ela que profundas demais. Era coisa que nem minha esposa sabia que eu fazia.
coisa que era muita sujeira, que ela não sabia o que eu fazia. E ela começou a falar, e eu ficando admirado, falei assim, rapaz. Até que no finalzinho ela virou e falou assim, e essa é a tua última oportunidade, porque se você não voltar hoje, Jesus vai te levar, vai permitir que você desça. Eu peguei, dobrei o joelho e voltei para Jesus. E estou aqui hoje para dizer que aquilo ali foi misericórdia de Deus. Aleluia. Foi o poder de Cristo na minha vida, de entrar dentro do meu quarto com a porta fechada. Foi a oração da minha mãe e a misericórdia de Deus usando aquele casal de pastores. Sou muito grato a eles hoje, pastor Severino e missionária Mirileide. Sou muito grato a Deus pela vida deles, por ter deixado Deus usar eles. Por isso que eu estou falando a importância de ter alguém que tem aliança com Cristo na terra. Meu Deus. Aleluia. Pode estar todo mundo desviado, mas se tiver um homem que tem aliança com Deus na terra, Deus vai usar esse Jonas para ir dentro de Nínive e converter todo mundo e ter mais gente com aliança com Deus. Que Deus não está precisando de multidão com aliança, não. Deus está precisando só de poucas pessoas que têm aliança mesmo com eles. Aleluia. Então, Cristo, quando quer, ele faz isso. Amém? Amém. Deus usou Noé, né? Um justo. Para não acabar com tudo. Estou falando, estou lembrando. Eu entrei dentro do mercado, eu acho que eu falei isso aqui esse dia que estava pregando, acho que o presbítero Vinícius lembra. Quando eu me afastei, Daniel, eu entrei dentro do mercado lá para comprar um miojo para comer. E quando eu cheguei dentro do mercado, eu vi um irmão que eu ia na igreja dele direto. A gente até falou dessa igreja ontem, lá de Araruama. E eu fiquei feliz, cara, porque o cara estava ali, o que eu achei? Pô, o cara vai vir, vai me dar um abraço, né? Quando eu cheguei perto dele, ele falou, ué, varão, se afastou? Está afastado? Desviou, varão? Não, você não é o cantor, não é o pregador, varão? Eu saí de dentro do mercado sem comprar o que eu ia comprar. Com tristeza no coração. E falei, rapaz, eu nunca mais volto para dentro da igreja. Nunca mais eu boto pé dentro da igreja. E fui para casa. E eu estou em casa lá, bebi um monte. Quando eu me afastei, eu não consegui usar droga de novo. Mas eu bebi um monte, estou lá. Do nada eu escuto um barulho lá, uma barulheira de gente do lado de fora de casa. Não era tão difícil para olhar na janela da minha casa, né? Ora vista que era de papelão. Não era tão difícil de ver. Quando eu vou olhar, o pastor Giovanni Mansores e cerca de uns 15 jovens, tudo de bicicleta, a moto que tinha sem farol, bicicleta sem freio. Eu fiquei olhando assim, falei, o que vocês querem, cara? Não, que a gente ficou sabendo que você se afastou. Vieram de... Irmão, para os irmãos que estão ouvindo aqui na live do pastor Daniel, aqui no meu celular, que são o pessoal mais... Tem a live da igreja também, mas que conhecem o lugar, eles foram de Morro Grande ao Mataruna. Bicicleta sem freio, moto sem farol, um carregando o outro. Véio. É como se fosse, o pessoal que é daqui agora vai entender, é como se fosse de Paulo Lopes aqui em São José, em Serrarias. Cara, mas eles andaram um monte, velho. E eu falei, tá, mas vocês estão aqui pra quê? Não, porque a gente ficou sabendo que você se afastou e a gente veio aqui porque a gente não aceita, não. Então, e aquilo ali, cara, eu tinha falado que eu não botava o pé na igreja mais. Mas ali me fez acreditar que existia, que valia a pena, que ainda tinha pessoas boas. Entendeu? E aí eu falei lá com um guri, um rapaz lá que eu andava muito com ele, até conhecer o Daniel, né? Aí eu falei assim, eu vou na igreja lá, e eu peguei e voltei para Jesus. Passei um tempo nessa igreja e eu pedi a benção, pastor, porque eu tinha dado a palavra ao pastor Giovanni. Falei, rapaz, o dia que eu voltar para Jesus, eu vou lá para a sua igreja. Aí eu voltei para Jesus, aonde eu tinha aceitado Jesus, no pastor Edson. Fiquei um tempo lá e eu pedi a benção ao pastor Edson. Aí ele falou, você vai para onde? Tinha uma igreja lá que estava muito conhecida na nossa cidade, né? Que era mais perto do centro, do pastor até que está indo para os Estados Unidos direto. E ele, você vai para lá? Eu falei, não vou para lá. Eu vou lá para dentro de Morro Grande, lá para dentro do mato, lá, para ajudar o pastor Giovanni. Eu peguei, pedi a benção e fui lá para ajudar o pastor Giovanni. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei falando assim, pô, vim aqui pedir a benção ao senhor para eu ir pregar. Ele, como assim? Eu falei, não, porque a partir de hoje eu sou sua ovelha. Ele, sério? Eu
Falei, sim, eu queria saber se o senhor me libera para pregar. Ele, não, minha filha, foi uma benção de Deus. Então, tipo assim, ainda existe pessoas, para eu encerrar aqui essa situação, a gente lembra de Naamã. Naamã, na frente dos outros, ele era vestido. Ganhava a guerra através da vida dele, Deus dava vitória, beleza. Mas dentro de casa, o povo sabia que ele tinha lepra. Naamã teve que confiar o suficiente numa pessoa que não era da linhagem dele, que foi trazido cativo, confiou em alguém, ao ponto de expor a sua lepra, e só foi curado porque ele conseguiu expor para alguém. Entendeu? O segredo está em você sempre expor. Você confiar em alguém ao ponto de expor. Obviamente, assim como o pastor Daniel falou, hoje está difícil você encontrar alguém que você venha expor. Mas como a gente deu testemunho, existe ainda alguns. Amém? Existe. A gente lendo a Bíblia, a gente estava falando sobre a questão de dar uma parada, né? O pessoal que está meio distante de Cristo, das coisas assim. Eu lembrei de um texto, né, que fala ali, eu não vou lembrar agora o capítulo exato ali, fala que quando João Batista morre, Jesus, antes de começar o ministério, Jesus pega o barco e vai para o mar. E não fala que ele foi fazer nada. Ele pegou o barco e foi para o mar. Ele recebeu, conjecturando ali, né, tentando entender, ele recebeu a notícia da morte do amigo, primo. E como que ele recebeu essa notícia? Tipo, Jesus jamais iria desviar, vamos dizer assim, né? Mas ele foi dar um tempo. Porque não diz o que ele foi fazer. Jesus pegou o barco e foi remar. Foi para o mar. Foi. A Bíblia diz que ele fez alguma coisa? Mas que não tinha ninguém lá junto com ele. Não tinha como fazer relato sobre isso, né? A gente não pode dizer que ele foi fazer nada. Ele pegou o barco e foi dar uma remada. Depois quando volta, fala Jesus saindo do mar. Entendeu? Então, a gente só não pode ficar no mar. Nesse caso, né? Não pode ir e ficar lá. Porque eu vejo assim que a Bíblia fala sobre descanso, né? Que Deus fez o mundo, no sétimo dia descansou. Né? Deus precisa de descanso? Claro que não. Né? Ele é o Todo-Poderoso, ele não precisaria de descanso. Mas por que ele deixou isso escrito? Né? Tem essas coisas que a gente tem que entender. E qual é o descanso? Né? Eu via as pessoas dizendo assim, hoje eu vou dar um tempo, não vou no culto. Vou dar um tempo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É que nem o pastor Val falou essa semana. Né? E eu fico muito esperto das coisas que as pessoas que têm mais sabedoria. Eu fico esperto das coisas que todos falam. Mas as pessoas que a gente tem certeza que tem mais sabedoria que a gente tem que ficar mais esperto ainda. Né? Que tem mais chão, que sabe mais a palavra. Né? Eu creio nisso. Que ninguém pode ensinar sem ter sido ensinado antes. Né? Eu vi o pastor falando uma coisa, que se ele não fizer a obra, né, se ele deixar de vir à igreja, se ele deixar de cumprir o chamado dele, a gente sai do caminho. Né? E eu no começo, quando eu ouvi, eu fiquei um pouco assustado. Né? Digo, mas como assim? O cara não sei o que, não sei o que. Mas a realidade é essa mesmo. Porque se a gente abre mão e deixa vazio, como a gente já falou, se deixa o vazio, ele vai ser preenchido por outra coisa. Exato. Aí se ele não vem no culto, ele vai olhar a luta. Se ele não vem no culto, ele vai olhar o futebol. E é isso. Hoje eu passo por isso. É isso. Eu passo por isso e eu falo isso abertamente. É isso. Sou totalmente curado disso para falar sobre isso. É isso mesmo. Porque eu, pelo menos funciona dessa maneira comigo. Não sei, pastor Daniel, para as pessoas. Não, creio que é com todo mundo assim. Eu, particularmente, o seguinte. Minha esposa, esses dias, a gente estava até conversando, ela falou assim, a gente falou sobre isso ontem, Daniel. Ela ainda falou assim para mim, poxa, amor, mas você está pegando agenda, está pegando os compromissos. Aí depois, só que ela não estava falando isso por causa das agendas. Descansar. Ela estava falando isso porque ela estava me vendo cansado, né? Com a situação da empresa e tal. E aí, pegando agenda, essas coisas, ela falou assim, não, mas você está ficando cansado. Hoje a gente trampou o dia todo, estamos aqui no podcast, acabou o podcast, a gente tem um culto. Depois do culto, a gente tem uma vigília. Só que depois da vigília, de manhã cedo, tem que estar lá de novo. Trampando de novo. Então, tipo assim, praticamente virar. Só que, para mim, eu prefiro assim do que um exemplo.
Acabou o podcast aqui, agora eu vou para casa ver a luta, que é uma coisa que eu gosto. Você gosta de luta? Gosto, mas eu deixo para depois. Outra hora eu vejo, depois eu boto lá na TV lá e vejo a luta e tal. Mas por quê? Porque isso sou eu. Eu tenho comigo que se eu parar de fazer o que Deus me chamou para fazer, eu desvio. Não, eu não quero pensar em dar brecha ao ponto de olhar para trás. Entendeu? Eu desviei uma vez na minha vida e cometi diversos tipos de erro. Entendeu? Sim. Então eu sei quem eu sou. Pastor, você tem medo? Eu tenho medo de mim. É que a gente ouve várias frases absurdas, né? A gente fala assim, se o cara desviou, eu acho isso um absurdo, tá? Eu lendo a Bíblia, eu vejo que isso é um absurdo. O cara desviou, não veio mais na igreja e, né, sei lá, ficou triste com alguma coisa e não veio mais na igreja. Esse cara nunca teve verdadeiramente um encontro com Jesus. Eu acho isso uma besteira, entendeu? Porque, na verdade, a minha vida com Cristo, a Bíblia fala que eu, sendo sacerdote, eu tenho que colocar lenha. O trabalho de limpar o altar e colocar lenha é meu. Então, se eu deixo de fazer isso, a culpa é minha. Se eu deixo me convidaram para pregar não sei aonde. Não, eu não vou. Entendeu? Não vou por quê? Eu tenho outro compromisso, que Deus me chamou antes, ou porque eu tenho um compromisso comigo mesmo? Pedro teve encontro com Cristo ou não teve? Ele teve. Mas Jesus falou que ele estava com o demônio e depois lá, em João é isso, 21, ele estava desviando. Exatamente. É isso. Teve encontro ou não teve? Entendeu? Então é umas teorias que o povo fala que eu não... Tem a teoria que eu acho outra besteira também, que é a salvação individual. Eu acho isso uma besteira sem tamanho. Né? Que eu jamais vai me ver eu falando um negócio desse. Eu também não falo. Eu não vejo como salvação individual. Porque a salvação até ela é individual, mas ela é individualmente em Cristo. Ela não é individualmente em ti, nem em mim. Eu também não consigo falar isso, não. Ela não é individual. Isso é muito polêmico. Se fosse individual, Cristo não mandava a gente pregar para outras Se pessoas. fosse individual, ele não tinha se entregado na cruz. Porque dependeria de ti. O que adiantaria? Isso nem está escrito na Bíblia também. Mas a verdade, assim, dentro dessa tese que a gente está abordando, muita pessoa, eu acho que hoje tem muita pessoa afastada, eu acho que pela falta de ensinamento, que como foi dito aqui, né, e também pela maneira de quem ensinou. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande aqui, Daniel. Os pastores ensinam o quê? Eles estão ensinando a ovelha a ser dependente dele e não de Cristo. Esse está sendo o problema hoje. Eles não estão ensinando as ovelhas a andar sozinho. Apegadas a homens. Não, mas é que aí são aquelas igrejas que o pastor é o empresário e as ovelhas são os funcionários. Exato. E a igreja é uma empresa. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque daí tu quer formar obreiros, tu até quer formar obreiros, mas tu quer ter tua seita. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. E eu vou. Agora a gente Não. Você é um entrevistado agora. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Fazer pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou explicar o porquê. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Depois vocês responderem, eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Tá, o que vocês acham do pastor Val como pregador? Pode tu primeiro, porque tu convive com ele. Sério? Vou dizer o que eu acho como pregador? Como pastor. Como você acha, assim, determina o pastor Val como pregador? O que você acha? Quando você me conheceu, não estou falando hoje, quando você me conheceu pregando, que eu pregando na igreja, né? Quando eu conheci foi na igreja aqui, né? Foi aqui, depois foi para outra igreja lá. Eu fiquei bem, como é que eu vou dizer a palavra? Impactado, né? Porque primeiro, a gente não tinha recebido muitas pessoas de fora ainda, que eu digo de fora, assim, de outro estado, né? Com outra cultura, com outra forma, que aqui o senhor sabe como é que é, né? Funciona de uma forma totalmente diferente que funciona no Rio de Janeiro. E aí quando eu vi o pastor, o senhor pregando, daí eu me lembro da primeira vez,
que o senhor veio aqui, eu acho que o senhor ainda estava com o centro de recuperação, né? Eu estava com as coisas do centro de recuperação. E eu vi Deus na sua vida. Né? Realmente eu vi mesmo. Né? Deus assim agindo da forma que o senhor pregava, né? Da forma que o senhor foi usado aquela noite, né? Porque é a primeira vez que estou falando, tá? Depois a minha opinião ela não mudou, mas ela foi se aprimorando, né? Com outras coisas. Mas estou falando do primeiro impacto. E eu aprendi muita coisa, que eu lembro até uma vez que a gente foi lá na sua igreja, lá na Palhoça, era, né? A gente foi, que eu tive uma oportunidade, aí o senhor teve um pouco antes aqui, o senhor pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí isso ficou muito gravado em mim, né? E eu li todo o livro de Daniel por causa disso. E eu não tinha lido ainda, entendeu? É que nem eu falei lá no começo. Quando eu comecei a minha caminhada, isso eu estou falando há quantos anos atrás? E agora? 3 anos, 3 sei anos. lá, mais ou menos, né? Isso eu estou falando 3 anos atrás. Então, eu estava, né? Ainda estou ainda, né? Tá me gateando. Estou ainda. Eu também, tô gateando aí. E aí a gente está eu estava nessa pegada. E aí eu vi Deus usando o Senhor. Isso me impulsionou. Me impulsionou a ler a Bíblia, me impulsionou a querer. Não só através da sua vida, mas, que nem eu falei, entendi. Várias outras pessoas que eu vi pregando e Deus usando também, né? Eu também usei a sua vida como a sua pregação, né? A sua forma de lidar com a obra, né? Como um impulsionamento também, né? Porque eu falei das minhas dificuldades. Minhas dificuldades são aquelas, né? Do trabalho ser muito aqui e pouco ali, vamos dizer assim, né? E eu vi. Eu não, né? O Espírito Santo mesmo, ele me alertou sobre isso. Tipo, se tu não tiver algum espelho, a gente necessita de algum espelho. Eu creio que o pastor Val se espelha muito no senhor também se espelha nele, o senhor deve se espelhar em outras pessoas também. A gente necessita disso, se espelhar em outras pessoas. Né? Não ao ponto de copiá-las, né? Porque a gente tem que ter a nossa identidade em Cristo. E as coisas, a gente tem que ter os nossos... Né? Porque eu não posso toda a vida estar lá, ô pastor, não sei o que, não sei o que. Eu sei que o senhor já me deu liberdade, né? Se for pregar não sei o que, me dá uma mensagem aí para a gente ver os mistérios. Pá. Eu sei disso, mas até que ponto isso pode ser uma desfiguração da minha identidade, entendeu? Porque eu não posso pregar da mesma forma que o pastor Daniel prega. Eu não posso pregar também, porque eu estaria fugindo da minha identidade. Né? E eu creio que isso não agradaria a Deus, né? Porque se Deus me resgatou com a minha própria identidade, ele quer me usar da forma que né? Eu vejo muita gente... as próprias ferramentas. Eu vejo muita gente criticando. Fulano pega devagar. O outro pega e grita muito. Mas o outro sapateia. Aí o outro não sapateia. Aí o outro fala em língua. O outro não fala em... Deus chamou cada um de uma forma, entendeu? O que eu posso usar olhando para a sua vida como pastor, como pregador, como pai de família, como homem que respeita a sua esposa, respeita os seus filhos, respeita a sua casa, é isso. Usar como exemplo essas coisas, né? E pregação, a gente vai lendo a Bíblia, vai orando, Deus vai dando os mistérios pra gente, né? Que nem o Diácono Edson, a gente faz muito isso, né, Diácono Edson? Ele lê os mistérios dele lá, ele sabe as coisas dele, ele me liga, não sei o que tu acha, não sei o que, eu ligo pra ele, vi um mistério aqui, não sei o que. A gente estava aqui no podcast, na hora que o pastor falou de porta fechada, eu lembrei de uma coisa, lembra? A gente estava aqui no podcast semana passada, ou retrasada, eu estava lendo ali aquela parte ali que os amigos pegam o paralítico e largam ele por dentro no teto, né? E a Bíblia ali é muito clara em dizer que a porta estava fechada. Ou seja, eles foram lá por cima porque eles não conseguiam entrar pela porta, que a porta estava fechada, né? E Deus deu um mistério ali para nós na hora, que Deus é Deus que faz milagre até de porta fechada. Então porta fechada, só a porta estava fechada. Eu lembrei dos milagres da porta fechada. Né? E a gente pode se espelhar nos homens de Deus, né? A gente deve se espelhar. Então, por que eu fiz essa pergunta? Tá aí, eu vou responder. Pode responder. Tá, vai. Vai. O Guto vai esperar. Nós temos... Vocês têm mais 10 minutos pra gente... Amém. Olha só. Encerrar o... Tem que ser às 3 horas. Então, pastor Val, quando eu vi o senhor pregar, e eu já perguntei coisas para o senhor sabe. Então, o que acontece?
a gente vê que o Senhor se preocupa em ensinar o certo. Amém. Isso é o que eu entendo da pregação. E como o Senhor, como pessoa, o Senhor é uma pessoa fantástica em Cristo Amém. Jesus. A gente vê o brilho do Senhor em querer ajudar as pessoas. Em querer, aqui é isso, aqui é aquele. E o meu ministério é esse. O Senhor já me viu pregar e eu sou assim. Até o Vinícius sabe. Então o que acontece? Para mim é isso. O Senhor, como um pastor, o Senhor está fazendo aquilo que tem que ser feito. Não é fácil o que a gente faz, ensinar alguém que está engateando ainda, que nem um filho. O filho você tem que ensinar até os primeiros passos. Se o Senhor botar ele aqui, ele não sabe que ele vai cair daqui e vai se machucar. Então o Senhor tem esse cuidado de ensinar as pessoas que estão querendo ser ensinadas. Por isso que o Senhor está fazendo, é quarta-feira, terça, o ensino. Agora vai ser terça. Então, as pessoas que estão assistindo, que são da igreja aqui, tem que vir ouvir o Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor tem bagagem para isso, o Senhor tem experiência para isso. Então é isso que a gente tem que entender. É que nem o pastor falou, nada a gente faz sozinho. Se não fosse os irmãos ir lá falar para o pastor ir lá aceitar Jesus de novo, ele não ia aceitar, ele ia ficar lá com o lençol e... Entendeu? Então a gente, é que nem o Vinícius pontuou aqui, não idolatria, mas sim a gente saber, pastor Val vai me dar a coisa, se eu tiver errado, ele vai dizer, não, aqui não tá. Tem que ser sincero, e eu vejo isso no Senhor, a verdade, mesmo que doa, mas o Senhor vai falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que eu falei isso? Lembra do que a gente está falando? Sempre levantar alguém? Entendeu? A gente está sempre falando. A gente falou aqui e tocou num ponto de levantar alguém. Eu não pregava, pô. Eu só cantava e era preguiçoso para ler Bíblia. Eu fui numa vigília em Magé, levado por uma outra pessoa. Só que quem pregava na vigília era ele. Na época tinha uma irmã lá até muito famosa. Nunca vou esquecer aquilo. E eu só queria cantar. Eu era o cantor de corim de fogo. Aonde ia o Val Boca de Vulcão, Val Boca de Trovão, Val não sei o que, Val não sei o que lá. E meu negócio era fazer o fogo descer dentro da igreja cantando corim de fogo. Mas eu tinha plena consciência de que eu não gostava de ler nada. Por que eu estou falando isso? Quando eu vi o pastor Daniel pregando, eu falei, não, eu quero isso para minha vida. Por quê? Eu falei, cara, o cara prega muito. E ainda é engraçado, velho. Ele consegue falar, mostrar para as pessoas o que está dentro da Bíblia, e ele consegue ser ele em cima do altar. Eu falei, não, eu quero isso para minha vida também. Quando eu comecei a andar com o pastor Daniel, eu comecei a me interessar por Bíblia. Entendeu o que é você levantar uma outra pessoa? Quando a gente fala de levantar outra pessoa, hoje, irmão, se eu tenho diversos tipos de... Todo mundo tem uma forma de pensar e eu respeito tudo isso. Hoje, se eu tiver que ligar para ele, como ligam para mim, tem gente que me liga pedindo mensagem. Se eu tiver que ligar para ele falando, cara, tu tem alguma mensagem? Eu ligo, irmão. Por quê? A gente falou de Flamengo e de Vasco. Porque eu aprendi que aqui dentro não tem Flamengo e Vasco. Tem um time só de Jesus Cristo. Então, se for... Um ajuda o outro. Mas por que... teve uma vez que a gente foi para onde? Para o Espírito Santo, né? E aí, a gente voltou de lá, aí eu falei para ele uma mensagem, ele até gravou, uma vez gravou, aí passou lá, ele falou, dá uma olhada nesse vídeo aí. Eu fui lá e vi o vídeo. E naquele mesmo dia eu tinha pregado o negócio que ele tinha me passado, e aí ele estava pregando um negócio que eu tinha passado para ele. Dá uma olhada no vídeo aí, ó. Soltei aquela. Só que a felicidade da gente... E eu falei, rapaz, eu soltei aquela hoje. Entendeu? Então, por que a gente está falando? Se resume tudo no que a gente está falando. Ao ponto de não andar sozinho. Hoje, pô, eu estou aqui. Ele, por enquanto, está indo embora. Depois está vindo de vez. Mas... Já estava me perguntando como é que é Florianópolis. Eu tô só aqui...
Dá vontade de ver. Então, tipo assim, só que eu entendo essa situação. Entendeu como que é o negócio? Você, hoje, por que eu ofereço? Eu ofereço o que eu recebi. Só que eu entendi a forma que eu recebi. Entendeu? Eu entendi a forma que eu recebi. Pastor Edson Campos, pastor Giovanni Mansouros, pastor Daniel. No dia que eu fui ungido a pastor, eu fui na direção, o pastor Daniel estava como presidente do pastor Giovanni. E aí queriam me ungir aqui, eu falei que não, porque eu seria ungido pela pessoa que tinha me ungido, e seria na minha cidade, que Deus ia falar com ele lá. Aí o pastor Giovanni entrou em contato comigo e eu fui para lá, para a igreja do pastor Daniel Fagundes. Pô, olha a minha honra, cara, eu tô do lado do meu melhor amigo, cara. E o meu pastor que me ganhou para Jesus vai me ungir a pastor. Chegou lá no dia, o pastor Giovanni sentiu de Deus em passar a honra para o pastor Daniel. Cara, eu me senti maravilhado, porque eu estou do lado dos caras que Deus usou para mudar minha vida. E aí o pastor Daniel derramou de unção sobre a minha vida. Então, por que eu estou falando isso? Basicamente é dentro daquilo que a gente estava falando aqui. Você nunca andar sozinho, ter sempre alguém do seu lado, para que você nunca caia na sua caminhada. Cara, é muito necessário que a gente consiga entender. Pastor Daniel pode estar passando o vento que for, meu irmão. Ele, nos vacilos dele, irmão, eu era a mesma pessoa com ele. Nos meus vacilos, mesma pessoa com ele. Eu entrei dentro de uma igreja uma vez para cantar e ele foi no banheiro. Quando eu vi que ele foi no banheiro, eu fui atrás. E eu peguei lá porque eu queria chorar. Só que eu não tinha ninguém que eu pudesse chorar. E eu cheguei perto dele, eu estava num culto e depois eu tinha que ir para uma vigília ainda, velho. Só que eu precisava chorar, porque eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, cara. Eu estava me sentindo destruído, mas descabado. Para mim, a minha vida estava acabando. Eu peguei, abracei ele, comecei a chorar. Ele, o que foi, cara? E eu comecei a falar para ele, ele, caraca, velho, tá, não sei o que, mas... Então, entenda os momentos. Hoje a gente, desfruta de momentos. Só que a caminhada, cara, é sempre necessário, né? É bom como um de sol. Antes, pelo menos de 2 em 2. Se um cair, o outro pega e levanta. Então, muitas pessoas hoje estão vacilando os seus pés e não conseguem se levantar por falta de alguém que possa levantar. Por falta de alguém que ande do lado com essa sinceridade. Entendeu? Então, é isso que a gente tenta trazer. Entendeu? Isso que a gente vem trazer para o dia de cá. Mas eu deixo isso registrado. Obviamente, o pastor Giovanni me discipulou muito, muito bem. O pastor Edson, meu Deus do céu, me discipularam. Eu tive excelentes professores, excelente mestre. Ganha alma, pastor Daniel e pastor Giovanni. Pastor Giovanni, meu Deus, é um dos maiores ganhadores de alma que eu conheci, assim, sabe, assim, meu Deus, né? Pastor Daniel sabe o que eu estou falando. É um cara que pega uma igreja no meio do nada, Deus deu um negócio para ele que ele, quando vai ver, está ganhando um mundial. Hoje está lá em Itaboraí, lá, enchendo a igreja. E o pastor Daniel, né, sou sujeito a falar que você já conhece. Então, é sempre necessário. Por isso que eu perguntei, o que vocês acham? Do pastor Val como pregação, não sei o quê. Por quê? Porque veio daqui. Entendeu? A base. Porque eu me espelhei, entendeu? E me espelho até os dias de hoje. O rapaz veio me perguntar, quem que você acha que esse dia, menino, quem que você acha na atualidade que prega mais? Eu falei, pastor Daniel Fagundes. Ele falou, quem é esse, pô? Ele já pregou no Gideões? Eu falei, ainda não. Não, aí eles ficaram me perguntando, não, mas por que eu estou falando isso? Porque na mente deles, eles estavam falando, eles falaram, ele citou, citou um monte de pastores de nome e renome. Alex, quantos minutos, amigo? Vou te dar um minutinho para você terminar aí, para a gente encerrar aqui. Tá. Ei, pastor, não, só para finalizar, complementar o que eu tinha falado sobre o senhor. Aproveitar que o senhor perguntou. Um minutinho, tá? Você vê. Quando a pastora André é uma benção. A pastora Sim. André, não tenho, né? Ela lá, 12 mil quilômetros de distância, ela continua me ajudando ainda, é uma benção. E eu sei que é uma pessoa que eu vou poder contar o resto da minha vida. Mas quando ela foi, e quando o senhor veio, para mim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não ela ter ido, mas o senhor ter vindo. Por quê? Porque a minha pastora, que eu falei, né? Sensacional, não tenho o que falar dela, né? Deus usou muito ela e usa ela muito. Mas ela é mulher, entendeu? E eu tinha esse meio que bloqueio, que nem o senhor falou, não tem
uma pessoa para conversar, né? Eu sempre falava isso com a minha esposa em casa. Tipo, tudo bem, beleza, né? Pastor é uma benção, pá, gente boa. Pô, mas tem certas coisas... Se abrir por tem certas coisas que é ruim da gente conversar. Né? E eu vou trazer um fato agora, complementando isso que a gente falou. Um dia eu estava aqui na igreja, a gente foi orar. E aí aquele dia eu estava... Sabe aquele dia assim que as pessoas falam assim, ó, tu vai na igreja e Deus nem sempre vai falar contigo, de repente ele vai falar com outra pessoa. Mas aquele dia que eu queria que ele falasse comigo. E eu vinha no carro pensando assim, pô, vou te falar comigo, né, cara? Eu sei, né, que tem gente que precisa mais que eu, tudo, mas, né? Aí o pastor Val, na hora que a gente foi orar, a gente acabou a nossa oração, eu não sei se foi depois do culto ou foi depois da oração, o pastor falou comigo, eu vi quando tu foi orar, não sei o que, lembra que você falou para mim? E eu fiquei ali sentado, não falei nada, lembra? Eu fiquei aqui. E o pastor tá ligado. Eu pensei, o pastor se importa, entendeu? Aí eu fui pregar um dia e aí o pastor me mandou uma mensagem. Não sei o que, Deus te abençoe, não sei o que. Isso faz toda a diferença, entendeu? E eu não estava acostumado com isso, entendeu? E a ida da pastora, ela me causou essa coisa boa, mas também me causou uma coisa ruim, porque tipo, eu fiquei meio perdidaço, né? Fiquei meio perdido, assim, porque a gente tinha ela como um apoio também, né? Exato, no culto, eu digo no culto em si, na igreja em si, né? Porque eu nunca me senti desamparado fora. Porque você ia ter que criar